Capítulo 1. Hoje eu estou usando, Miriam, por favor, a revista e corrigida. Só para fazer diferente. 2 Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a Bíblia: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Para você entender o que é Acaia, Acaia é a região onde ficava a cidade de Corinto. É como se Paulo estivesse escrevendo à igreja de Niterói e a todo o estado do Rio de Janeiro, para a gente entender isso. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Até hoje, o judeu costuma eles costumam se saudar uns aos outros com uma palavra. Quem se lembra? Shalom. O que é shalom? Paz. Eles usam a paz como um cumprimento, como quem diz: eu te desejo a paz. E eu estava lendo sobre graça e paz outro dia, ainda sobre esse mesmo texto aqui, e um dos comentaristas disse uma coisa interessante. Paulo era judeu e ele dava shalom para todo mundo, paz. Mas com o advento da sua conversão, Paulo agora coloca antes da paz a graça, o favor imerecido que ele mesmo recebeu de Jesus. Ou seja, o termo graça e paz é legitimamente um termo criado por ele, é um termo paulino, para simbolizar aquilo que ele verdadeiramente desejava para os irmãos, sempre a graça do Senhor e a sua paz. Por isso, nessa manhã eu também vos cumprimento. Graça, meus irmãos, e paz para todos vocês. Graça e paz, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Guarde isso: Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados para a vossa consolação, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas, já em nós mesmos, tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos, que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê
que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Fala conosco, Senhor, nos abençoa nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Lutas, tribulações. Me lembro de uma música do autor, do cantor Paulo César Brito, uma música que se chama Eu Já Decidi, e que ele começa dizendo: dores e mágoas caminham comigo, mas mesmo nas lutas eu posso cantar, pois tenho um tesouro, meu Deus está vivo, eu já decidi viver para o Rei. Eu já decidi, ser invencível, pois seu Espírito habita em mim, e nada me abalará, Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Rei. Os irmãos também fizeram essa decisão na sua vida, com essa firmeza. Meus irmãos, dores, mágoas, luto, tristeza, sufocos, de um modo geral, fazem parte da nossa existência, da nossa vida. Só olhar para alguns aqui a gente vê isso. Wangler, que agora está no final, com a graça de Deus, do seu tratamento. Vejo o Paulo Batista, hein, Paulo? Quanta luta na saúde. Mas além das lutas na saúde, há outros que enfrentam lutas na família, outros que enfrentam lutas financeiras. A luta faz parte. E acabamos de passar agora por um período em que assistimos às Olimpíadas. E as Olimpíadas, elas são um evento em que somente os melhores serão premiados. Os vencedores serão premiados. E, de certa forma, podemos trazer isso para a vida também, porque a vida vai premiar os vencedores. Então, a menina mais bonita vai ser a que vai ter mais chance de arrumar um namorado, da mesma forma o menino mais bonito. Isso é a vida. O rapaz pode ser bem apessoado, pode ter boas condições, mas se ele for um pouco mais baixinho, às vezes ele não tem aquela condição de conseguir uma namorada com tanta facilidade quanto alguém mais alto. Aquele que tem um carro, por outro lado, já pode ser baixinho e feinho, mas ele vai passar à frente daquele que é alto, bonito e duro, não tem um carro. Coisas da vida, todos nós temos as nossas dificuldades. Eu estou brincando com situações aqui muito simples, mostrando apenas a questão de que os vencedores em todas essas coisas serão aqueles que terão certos recursos à disposição. Agora, quem aqui gosta de prêmio de consolação? Não, então eu quero ganhar o prêmio de consolação. Tem lá um prêmio, tremendo de um prêmio lá na tua frente. Esse aqui é que vai ganhar o vencedor. Tá, mas e quem não ganhar? Quem não ganhar, ganha uma bala Juquinha, prêmio de consolação. E agora, medalha de ouro ou a bala Juquinha? Ninguém quer o prêmio de consolação, muito menos quer ser o prêmio de consolação. Já pensou, Haroldo, se você descobre hoje, a Marlene vira para você e fala, depois de 40 anos, Haroldo, a verdade é a seguinte, eu não queria você não, eu queria o outro bonitão lá da minha rua. Mas assim, falta de tu, vai tu mesmo, e é o prêmio de consolação. Você ia ficar feliz, Haroldo? É por isso que eu não pergunto essas coisas para a Letícia, eu fico quieto. Entendeu? Para ficar na minha. Ops, fala nada. Então vejam, a gente tem essas coisas da consolação, e Paulo está usando a palavra consolação. E a gente, quando pensa em consolação, a gente pensa em contrapartida, né? Se há um consolo, é porque houve algo que não foi bom antes. Quem precisa ser consolado? Quem está chorando, quem está triste, quem está passando por uma dificuldade. E Paulo está falando para cristãos maduros, e isso me alegra,
Sabe por que isso me alegra? Porque a primeira carta aos Coríntios foi uma carta absolutamente de bronca, para quem se lembra. Foi uma carta em que ele bateu nos coríntios por serem crentes imaturos. A imaturidade deles era grande. A imaturidade deles na fé era tal que eles ficavam tendo partidos dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Ah, não, vocês são tudo carnal, eu sou de Cristo. E Paulo disse, para com isso, para com isso. Todos nós somos de Cristo, não existe isso. Deixem de ser imaturos. Paulo não morreu por vocês. Também eram imaturos porque permitiam que o mal entrasse na igreja e se chamasse irmão. Vejam vocês que havia um homem ali que simplesmente estava tendo um caso com a própria madrasta. E Paulo fala, vocês têm que tirar esse homem da comunhão. Ele não pode ser tratado como um irmão praticando esse tipo de mal. Isso pega mal e isso depõe contra a igreja de Cristo. Felizmente, aqui nessa segunda carta, Paulo vai mandar trazer o rapaz de volta à comunhão, porque houve arrependimento. Contaram para Paulo, olha, ele se arrependeu, ele deixou de praticar aquilo, ele chorou diante do Senhor, e nós estamos entendendo que ele deve continuar. E Paulo disse, então tá, continuem com ele aí agora, tragam de volta a comunhão. E várias outras coisas que Paulo foi falando na primeira carta aos Coríntios. Mas agora, ele já abre a segunda carta, dando uma palavra que só cristãos maduros podem compreender. Eu vou dar meu próprio exemplo. Quando eu era um crente mais imaturo, e eu lia uma situação dessa aqui, e eu ouvia histórias como a história de Jó, e eu via o que os discípulos passavam, e via Paulo levando chibatada nas costas e cantando, eu olhava para aquilo e eu dizia, não quero isso para mim não. Estou sendo honesto, não quero isso para mim não. Porque de que me adianta ser consolado se primeiro eu tenho que levar 39 chibatadas nas costas? De que me adianta ser consolado se primeiro eu tenho que ser apedrejado quase que até a morte? Que consolo é esse? Sabe o que é isso? O nome disso é crente menino. O crente menino é isso, ele não quer passar na dificuldade. E eu posso falar isso de cadeira, porque eu vejo a minha filha lá, às vezes eu falo, filha, você vai fazer isso? Ela, não, mas isso aí não é legal. Vai fazer a caligrafia. O menino não quer enfrentar a luta. Pega aí, senta e faz o teu exercício de caligrafia. Ah, mas é chato, mas é ruim, mas é necessário. Vai te fazer crescer, vai te fazer avançar. Quantos de nós, né? Eu que sei os cadernos de caligrafia, né? Lá em casa. A luta me perturbava. Dava com o livro na minha cabeça. Vocês sabiam disso? Dava livrada na minha cabeça. Pá, faz logo esse exercício aí. Isso aí. Cheguei até aqui. Mas, me vinguei. A letra continua feia. Mas, enfim, escrevo bem. Graças a ela, graças aos esforços dela. Meus irmãos, o termo que eu quero trabalhar com os irmãos hoje é exatamente essa questão do consolo. Porque nós não queremos prêmios de consolação, nós não queremos ser consolados, nós queremos rir. Nós queremos nos alegrar, nós queremos sonhar com coisas maravilhosas, com delícias, por que não? E tem muita igreja por aí vendendo só isso. Vendendo só o céu com o asfaltamento lá do céu é todo de ouro, né? As ruas são de ouro, tem rubis nas paredes, maravilha. Vai viver o bom e do melhor, porque Deus te escolheu para ser por cabeça e não por cauda. A vida do crente é de glória em glória, de vitória em vitória. Tem muita gente que só está pregando mel aí. E, sem surpresa nenhuma, o mel atrai as abelhas.
né? Então tá cheio. Porque quem não quer ouvir que vai viver de glória em glória, de vitória em vitória, que é colocado por cabeça, não por cauda. O problema do evangelho que está sendo pregado nesses dias é que ele é a verdade, mas o que se está pregando não é toda a verdade. E Paulo diz que nós temos que pregar todo o conselho de Deus. Então, quando você prega só o mel, só a belezura, só a coisa boa, só a glória, só a vitória, primeiro vento que balança o crente cai. Abandona a igreja, abandona a fé. Por que que ele cai? Porque ele não tem raízes. Os irmãos estão entendendo? Uma árvore bem arraigada, com bastante raiz, ela se segura no meio de uma ventania dessa que andou dando esses dias aí. Agora, uma árvore com uma raiz fraca, uma raiz aérea, ela vai embora. Sabe o que é mais forte do que uma árvore bem arraigada? Um bosque, uma floresta de árvores bem arraigadas, em que uma ajuda a segurar a outra. Já vimos isso. Na floresta, as únicas árvores que caem são aquelas que estão verdadeiramente mortas, ou muito doentes, muito fracas. Mas umas vão segurando as outras. E é disso que Paulo está falando. Do poder de Deus espalhado e trabalhado na igreja do Senhor. É disso que ele está falando aqui. Ele está falando aqui dessa floresta, desse bosque, em que uma ajuda a manter a outra árvore de pé. Veja quando ele fala, a partir do versículo 5, né? Que as aflições de Cristo são abundantes, assim como a consolação. Ele poderia parar por aqui e dizer, olha, eu tenho enfrentado muitas aflições por causa do Evangelho, em decorrência da pregação do Evangelho, mas Deus tem me consolado. Ponto final, acabou o assunto. Seria mentira da parte dele? Seria verdade. Mas Paulo não está aqui para contar apenas a verdade, ele quer contar toda a verdade, e a verdade é, verso 6, se somos atribulados é para a vossa consolação. Ou seja, a minha tribulação serve para confortar, consolar e dar esperança a outros irmãos, na própria congregação, meus irmãos. Eu vou dar o exemplo aqui do meu irmão Wangler, que estava falando aqui da nossa comunicação, e quando ele estava nesse processo de radioterapia, quando ele estava para iniciar, ele falou, vou iniciar essa semana a radioterapia. Só que nós já tínhamos passado por isso recentemente com o irmão Valdemiro. E eu falei para você, não foi? Falei, Wangler, vai, faz, eu vou te dar o spoiler do que vai acontecer. Vai ser um negócio incômodo, vai queimar, vai dar trabalho, você não vai sentir o gosto da comida, você não vai querer se alimentar, mas se alimenta o que for possível. Porque nós vimos isso com o irmão Valdemiro. O irmão Valdemiro fez as sessões dele de rádio, emagreceu, estava até com os ossinhos do rosto aparecendo de tão magro. Mas eu tenho também o testemunho dele, de que depois que acabou a rádio, passado um tempo, ele começou a se recuperar, e eu fui lá na casa dele, eu tinha ido aquela semana na casa dele, fui na casa do irmão Valdemiro essa semana, e ele está bem, ele ganhou peso, ele está aí, 93 anos, firme e forte, depois de passar por esse processo. Você é mais novo, você vai passar por esse processo, e Deus vai te abençoar também. E está ele hoje aqui, dando esse testemunho que os irmãos acabaram de assistir. A consolação que veio pela luta do irmão Valdemiro serviu para preparar o Wangler. E a luta do Wangler vai servir para preparar a luta que amanhã pode ser sua, pode ser minha. O Paulo Batista, quantas vezes nós oramos pelo Paulo Batista depois que ele fraturou a coluna?
E quantas lutas, 2 natais você passou, 2 fins de ano você passou no hospital, né? Nessa luta. E quando teve gente que dizia, não, Paulo Batista não vai mais andar, vai ficar nesse negócio de muleta. Está aí o homem sem muleta. Por quê? Precisou vir aqui na igreja, vem aqui agora, joga a muleta para o alto, não, porque Deus usou os médicos, os remédios, os tratamentos, e na hora certa o Senhor trouxe o Paulo de volta à plena saúde. E quantos de nós passamos por isso? Olha, pastor, eu não sei mais o que fazer com meu marido, meus cônjuges, não sei mais o que fazer com meu filho. Você não sabe? Não sei, então faz o seguinte, cola com alguém que teve o mesmo problema e venceu em Jesus, venceu pela oração, para você entender. Por isso que eu falo que quarta-feira é o melhor culto que nós temos nessa igreja. O culto de oração é inigualável, porque aqui a gente ouve, a gente vê as lutas que os irmãos passaram. E aqui a gente ganha esperança. Pera, se Deus botou a mão na vida daquele irmão, daquela irmã, eu posso crer que o Senhor vai abençoar a minha vida também. A fé de um irmão que foi fortalecido na forja do sofrimento vai ajudar a fortalecer a tua fé também. Os irmãos ainda creem nisso? O consolo que só alguém que passou por aquele problema pode dar, o testemunho que tem alguém que passou por um problema muito sério que você agora está passando, é algo que se comunica diretamente com o teu coração, com a tua mente, e pode te consolar, e pode verdadeiramente te confortar. Alguém fica viúvo ou fica viúva, os outros que também passaram pela mesma luta, vão chegar junto, vão dizer, olha, eu sei o que você está passando, é complicado, mas olha, o Senhor vai acalmar o teu coração, vamos orar junto, telefona, conversa, fala, e deixa Deus agir por teu intermédio. Acabei de falar aqui na nossa classe de batismo, que Jesus não tem mãos. As mãos de Jesus nessa terra hoje, quem são? Somos nós. Jesus não tem boca para pregar o Evangelho. Qual é a boca que ele usa para fazer isso hoje? A nossa, não é a boca dos anjos que pregam o Evangelho, é a da igreja. Nós precisamos fazer as obras que o Senhor determinou para que nós façamos. Uma palavra que eu sempre digo aqui para os irmãos é paciência. E digo para os irmãos que paciência, no latim, vem do radical pati. Pati, de onde vem paciência, significa 2 coisas. Uma palavrinha pequenininha que significa 2 coisas. Sofrer e resistir, ao mesmo tempo. O que quer dizer que o médico não tem cliente, ele tem paciente, porque o cliente do médico sofre e resiste. No grego, isso se aplica da mesma forma. A palavra ali para paciência é hypomone. Hypomone não é a aceitação simples e resignada dos problemas e das provas. Veja-se o livro de Jó, por exemplo. Jó passou por todo tipo de tribulação, tribulações terríveis. Perdeu as suas riquezas, perdeu seus 10 filhos, teve a sua carne toda tomada por erupções que coçavam, sofreu muito, mas ele sofreu e resistiu. Por isso que se fala da paciência de Jó, porque paciência é isso, é sofrer e resistir. Paciência não é apenas, como eu disse aqui, simples e resignada aceitação dos problemas. Não, paciência também é triunfo e vitória, meus irmãos. E é nessa paciência que vai nos levar ao triunfo e à vitória que Paulo está falando aqui da consolação. A consolação que ele traz é essa, é a paciência transformada em triunfo e em vitória. O problema dessa geração de crentes hoje é que todo mundo quer vitória, me dá vitória, de glória em glória, eu quero viver o sonho de Deus para mim, mas e deserto? Você não quer não, né? Deserto faz parte do crescimento. O deserto do desemprego faz parte do crescimento.
faz parte do aprender a crer em Deus, em crer na provisão de Deus. O deserto de alguém que está à busca de um relacionamento, mas esse relacionamento não vem, é o tempo de você aprender a buscar não no outro um relacionamento, mas buscar primeiramente em Deus e na sua vontade, para então você estar pronto, preparado, amadurecido para entrar nesse relacionamento. Tudo na nossa vida são processos. E a santificação é um processo, e no processo de santificação o Senhor vai permitir que a luta venha, que a dúvida venha, que a dificuldade venha para trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. Antes do triunfo, antes da vitória, é preciso segurar as pontas e crer que o Senhor é por nós. Não sei se os irmãos conhecem uma história sobre um menino que certa vez ele estava acompanhando o processo de metamorfose de uma borboleta. Então ele viu quando a borboleta fez o casulo e ficou acompanhando durante um certo tempo aquele casulo ser construído e depois a borboleta entrar ali, a lagarta ficar ali dentro, transformando-se em crisálida, e então, finalmente, ela começa aquele processo de se expandir com as asas, com as pernas, com as patas, e sair daquele casulo. E a certa altura o menino falou, quer saber, eu vou ajudar, eu vou adiantar o processo da minha amiguinha borboleta. E ele pega um estilete e vai abrindo e ajuda a borboleta a sair. E sai aquela bela borboleta inteira de dentro daquele casulo. Só que aquela borboleta nunca voou e nunca vai voar. Porque o processo de fortalecimento das asas, ele vai sendo trabalhado justamente na quebra daquele casulo. E por isso aquela borboleta já nasceu defeituosa e ela nunca voou. Se a gente quer, meus irmãos, trabalhar por alguma coisa nessa vida e na nossa vida cristã, é preciso, correr atrás. É preciso joelho no chão, é preciso confiar. Mas Satanás está falando aqui cara a cara comigo, eu acho que eu vou largar tudo para lá. E vai entregar para ele? Vai fazer o que ele quer? Não, se ajoelha diante de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor. Não, mas muitas coisas já aconteceram na minha vida, eu não aguento mais tanto levar pancada. Não aguenta? Já levou mais pancada que Jó? Já levou mais pancada que os discípulos? Já levou mais pancada que o Senhor Jesus? Então levanta. Levanta, porque há consolação a caminho. Há vitória no final da história. Há uma consolação, e essa consolação não é só para a tua vida, é uma consolação que vai ser expandida, vai tocar outros. É uma consolação tão poderosa que vem do Senhor, que ela ajuda o resto da igreja a se manter de pé. É preciso, às vezes, que a gente passe por essas situações, mas o Senhor nos permite passar para que nós possamos fortalecer e esforçar a vida do outro e dar o braço e dizer, vem comigo que eu já passei por isso. Eu não posso passar por você pela tua luta, mas eu posso passar com você em oração, em fé, e te dizendo, vai dar certo, vamos que o Senhor é por nós, o Senhor é conosco. E Paulo não diz que a tribulação dele foi qualquer coisa, não. Ele vai dizer lá no versículo 9, que a tribulação que ele passou na Ásia, que não está bem certo qual seja, talvez tenha sido um levante que ele enfrentou em Éfeso, talvez tenha sido algum problema de saúde, mas enfim, foi uma tribulação tão grosseira. E no versículo 9 ele vai dizer, olha, tinha até sentença de morte, eu já estava contando que eu ia morrer. Sabe quando faltam as forças e parece que você vai morrer? É isso que Paulo está dizendo que ele enfrentou. Mas veja o resultado, olha a consolação que vem disso.
Ele disse, para mim eu já tinha sentença de morte, era certo que eu ia morrer. Mas isso foi para que eu aprendesse a confiar em Deus e não em mim. Tinha que confiar, se a morte estava mesmo aqui ao meu lado, eu tinha que confiar exclusivamente em Deus, que ressuscita os mortos. Não tinha outro jeito. Humanamente falando, a porta estava fechada, era impossível, não restava outro caminho. Ou era entregar os pontos e morrer, ou confiar em Deus. E eu confiei em Deus. E aí veio essa consolação, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos e que também nos livrará ainda. Irmãos, o Senhor é por nós. O Senhor é conosco, mesmo nos piores momentos. Nos momentos em que nós enfrentamos lutas, batalhas, covardias, maldades. Parece que, não, chega, agora parei, não vou caminhar, não vou dar mais um passo. Procura alguém da igreja, algum irmão que já passou por aquilo. Confie em alguém para orar com você. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, se você já passou por uma tribulação e hoje você pode ser de consolo para alguém na igreja do Senhor, console, conforte, diga que essa pessoa vai poder caminhar e mais do que dizer, mostre pelo seu exemplo. Mostre pelo seu exemplo que é preciso estudar um pouco mais para conseguir aquela graduação, que é preciso melhorar, fazer cursos para conseguir um cargo melhor, que é preciso aprender a guardar dinheiro para poder sair da situação financeira complicada, mas que com organização se consegue, que é possível sobreviver ao luto da morte de um cônjuge, da morte de um filho até. Temos vários exemplos de mães aqui na nossa igreja que perderam filhos ao longo da caminhada e continuam firmes e firmadas na rocha. Para tudo na vida, nós podemos e devemos confiar no Senhor. Mas Paulo está nos dando um exemplo aqui, de que nós devemos ser referência uns para os outros, consolar uns aos outros. E se a igreja funcionasse como ela deveria funcionar, nós viveríamos praticamente o paraíso na terra. Porque quem está enfrentando uma luta seria consolado por aqueles que estão ao seu redor. Não ouviríamos, eu estive doente, ninguém nem lembrou de mim, ninguém me procurou. Eu estava passando por uma tribulação, mas uma luta lá no meu casamento, ninguém da igreja nem veio falar. O pessoal sabia, mas e aí? Não, ninguém falava nada, deixava por aí mesmo. Quantos aí vão se afastando? Porque nós temos nos recusado a consolar com a consolação que nós mesmos temos sido consolados. Fica essa palavra para a nossa igreja nessa manhã, que o Senhor nos use, que o Senhor use as nossas lutas, nossas dificuldades, para depois nos consolar e para que nós possamos consolar e confortar os nossos irmãos também. Nosso Deus e Pai, complementa essa palavra pelo Teu Espírito Santo, para que todos nós possamos ser úteis, vasos de grande utilidade nas mãos do Senhor. É o que nós te clamamos em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém. Vamos louvar ao Senhor.